e tá nesse reviravolta aí entre passagem permanece a R$ 2,70. Será que vai permanecer? Ou será que vai voltar a R$ 3,00? Será que vai voltar a R$ 3,00? Porque existem rumores de que segunda-feira haverá uma reunião na CMTC e eles já deixaram bem claro que vão recorrer desse valor. Agora é engraçado, né, que para conseguir abaixar para 2,70 foi um sacrifício danado, né? Ninguém achava o presidente da CMTC, né? Foi difícil o oficial de justiça chegar até ele. O motivo eu não sei. Agora, né, para abaixar já começa a ficar complicado. Para aumentar, melhor dizendo, já é mais fácil, né? Eu parabenizo o PROCON estadual por ter usado dessa medida, ter verificado que foi, entre aspas, irregular, os impostos não existiam mais, foi acima da inflação, esse aumento ocorrido em Goiânia. E uma coisa, meu amigo, minha amiga que tem em casa nesse momento, que a gente, na verdade, o sentimento que a gente tem é o seguinte: Goiânia é uma bela capital, quase 1,5 milhão de pessoas em Goiânia, né? Tá chegando aí, ou já chegou em aproximadamente 2 milhões de habitantes, né, na Grande Goiânia, juntando Aparecida de Goiânia. E a gente fica se perguntando, né? Será que R$ 3,00 é um valor justo? Tendo em vista que em São Paulo a passagem hoje é R$ 3,00 e eles estão brigando porque foi para R$ 3,20, e tendo em vista que a passagem no Rio de Janeiro é R$ 2,75 e estão brigando para não ir para R$ 2,95, né? Vamos analisar essa situação, né? Goiânia é uma grande capital, maravilhosa, linda, amo essa cidade. Agora, nós não podemos comparar nem Goiânia, nem o Rio de Janeiro pode ser comparado a São Paulo. São Paulo é uma metrópole, né? São mais de 10 milhões de habitantes ali. Ali se gasta muito dinheiro com gasolina, porque o transporte lá, aquelas vias, né, Avenida Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, a Paulista, ali é uma loucura, né? Tem minhocão, tem um tanto de viaduto, mas mesmo assim o trânsito em São Paulo é parado. No Rio de Janeiro não é parado igual São Paulo, não. O Rio para, mas igual São Paulo não. E lá se fala num reajuste de 3,20. Enquanto em Goiânia, que é bem o trânsito, embora nós temos uma frota com mais de 1 milhão de veículos, mas o trânsito nem se compara, nós ainda não chegamos. Espero que não cheguemos a esse patamar daquele trânsito caótico da Grande São Paulo. Se a gente for analisar o trânsito do Rio de Janeiro, Goiânia e Rio de Janeiro, em termos de extensão territorial, não tem muita diferença, mas a cidade do Rio de Janeiro ainda é maior em território do que Goiânia. Só que, pessoal, quem que pega ônibus em Goiânia? A maioria de quem pega ônibus em Goiânia é quem mora em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Ah, mas existe o transporte coletivo também para a região metropolitana, mas não é a maioria. Não é a maioria que vem de Hidrolândia, que vem de Bela Vista, que vem de Senador Canedo. A maioria mesmo, eu quantificando assim, que vem na minha cabeça, 80% da população que pega ônibus, né, no mínimo, é de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Sendo assim, será que justifica esse valor de R$ 3,00? Porque no Rio de Janeiro, nós não estamos falando de Baixada Fluminense, nós não estamos falando aí de região metropolitana, não. Nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, você anda tranquilamente de um bairro para o outro, mais longe do que daqui em Anápolis. Você pega ali a região oeste do Rio de Janeiro, onde está o Recreio dos Bandeirantes, para quem nunca foi no Rio de Janeiro, imagina você vindo um pouco depois de Anápolis e chegando em Goiânia. O pessoal que vem do Recreio dos Bandeirantes e passa ali por Copacabana, Botafogo, região do Castelo, é muito mais que 50 quilômetros. Então lá a passagem ainda é perigosa do Rio de Janeiro, fica mais barato que Goiânia. Eu acredito que essa passagem de Goiânia, eu não sei, eu não vi os estudos, mas eu acho que não é preciso ser muito especialista para a gente notar que está além de uma grande metrópole como o Rio de Janeiro. Não é que Goiânia é pior, não, mas nosso trânsito aqui, nós não temos grandes engarrafamentos como na cidade do Rio de Janeiro, como na Avenida das Américas, que liga a Zona Oeste à Zona Sul, que liga a Barra da Tijuca a Copacabana, né, linha amarela, linha vermelha, e lá o trânsito para também. Não igual São Paulo, mas lá o trânsito para. Nós, o goianiense, nós aqui de Goiânia, a gente quando pega um 85 ali, né, abarrotada de carros, uma T7, uma T9, uma T63, a gente já fica estressado, mas isso aí não é nada perto de um trânsito de uma cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo. E a gente percebe que existe aí, né, uma incongruência, uma diferença muito grande, né, de tamanho, né, de rotas de ônibus, e aqui em Goiânia se fala numa passagem no valor de R$ 3,00.
R$ 3. Eu torço, eu espero que essa tarifa de R$ 2,70 que o PROCON estipulou, ela seja mantida. Eu espero até que essa diferença aí, desse cálculo, desses dias que nós tivemos o valor de R$ 3, seja refeito esse cálculo, porque R$ 2,70 eu acredito que para essas poucas empresas que nós temos em Goiânia está de bom tamanho. Gente, essas empresas lucram demais da conta. E outra coisa, nós temos poucas empresas aqui. Rio de Janeiro tem uma porrada de empresa, o Rio de Janeiro tem transporte alternativo, tem van, né? O nosso transporte alternativo aqui não é tão utilizado. Né? São Paulo tem perua, tem van, tem ônibus, tanto Rio quanto São Paulo tem metrô. Você vai em Salvador, você vê um tanto de empresa, são tantos nomes diferentes que você fica até meio perdido, né? Nossa, quantas empresas do transporte coletivo tem nessa capital, né? E está construindo o metrô, e Goiânia não tem metrô, não tem trem, mas... né, tem essa frota que muitos criticam, porque em Goiânia a gente anda no transporte coletivo como se fosse sardinha enlatada. Essa é a verdade, as imagens dizem aí. E mesmo com esse programa chamado Ganha Tempo, que o prefeito Paulo Garcia anunciou alguns dias atrás, que no meu ponto de vista é um programa positivo, né, da pessoa utilizar os cartões, tomara que o CityPass também passe a ser utilizado, entre nesse programa, mas os cartões do Passe Escolar, o cartão tradicional, né, todos os cartões aí que já são utilizados pelo povo. Esse programa eu achei que foi salutar, foi interessante. Né? Você não precisa ficar dependendo apenas de 19 terminais. Você pode pegar um ônibus e ir para um ponto onde não tem terminal, pegar outro e, se precisar, pegar um terceiro ônibus em um intervalo de 2h30. Eu dou parabéns ao prefeito Paulo Garcia por essa iniciativa. Agora, eu gostaria que as autoridades goianienses mantivessem o valor de 2,70 com esse benefício, porque aí sim ficaria uma passagem, entre aspas, justa, com um programa de integração, que é o programa Ganha Tempo. Então a gente espera que essa passagem, ela não aumente. Agora, pessoal, se aumentar, eu acredito que nós teremos novos protestos em Goiânia. Eu acredito que sim. E os últimos protestos não têm sido salutar. Né? Tem tido muita violência. Né? Eu que tive na cobertura de um, quase morri de medo, mas a gente estava lá, eu mais o Alex. Né, a polícia estava protegendo a imprensa. Eu repito, aqui em Goiânia foi uma situação diferente de São Paulo. Lá em São Paulo, eu não sei por que motivo aqueles jornalistas foram, né, atingidos. Eu não sei qual que é o motivo. Aqui em Goiânia é o contrário. Parabéns à Polícia Militar Goiana, à Polícia Civil Goiana.